Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal e hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, as mudanças que acontecem no nosso corpo ao longo do processo de gestação. Você vai ver e acompanhar durante esse vídeo que o corpo da mulher se adapta ao longo dos 9 meses para esse processo de transformação incrível que é a formação e o desenvolvimento desse bebê. Mas antes, eu queria me apresentar. Eu sou a doutora Milka Tarso, sou ginecologista e obstetra da equipe Luz. Acompanho muitas famílias e muitas mamães ao longo dessa mudança que é incrível, desses 9 meses de transformação. Se você está grávida ou conhece alguém que está grávida ou simplesmente tem curiosidade sobre o assunto, fica aqui comigo e acompanhe até o final esse conteúdo que está maravilhoso e foi pensado especialmente para vocês. A gente não pode começar a falar de mudanças na gestação sem começar a falar dos hormônios. Afinal de contas, eles são os grandes responsáveis por toda essa modificação no corpo da gestante. O primeiro deles e mais famoso é o HCG, que é aquele que é identificado na urina ou no sangue quando a gente faz o teste de gravidez, sabe? Aquele famoso testezinho de gravidez que você pode comprar até na farmácia. Esse hormônio é um dos grandes responsáveis pelas náuseas, pelo vômito, pela indisposição. Um outro hormônio muito famoso é a progesterona. É um dos hormônios mais icônicos da gestante, do período gestacional. E ele é responsável pelo relaxamento da musculatura lisa dos vasos sanguíneos. Então, por exemplo, aquela prisão de ventre, sabe? A constipação, a dificuldade para o esvaziamento da urina ao longo da gestação. É muito devido à progesterona, os edemas, principalmente no final. E o estrogênio também não fica de fora. O estrogênio, por exemplo, é muito responsável por aquelas manchas da gestação, sabe? Os famosos melasmas. Então, esses hormônios, toda essa orquestra funcionando, obviamente, junto com outros hormônios também, são os grandes responsáveis pelas mudanças que a gente vai ver ao longo desse vídeo. Bom, dentre as mudanças físicas, a gente precisa falar, por exemplo, da modificação das mamas. Essas mamas vão se preparar para a amamentação, ou seja, nutrição do seu bebê. Então, obviamente, elas vão aumentar um pouco de volume, vão ficar um pouco mais sensíveis, sabe? Um pouco mais dolorosas. Inclusive, tem muitas mulheres que descobrem que estão grávidas porque começam a sentir uma cólicazinha e dor na mama. É algo muito icônico no começo da gestação. Além disso, o mamilo, sabe, o biquinho do seio, ele fica mais escurecido. E aquelas glândulazinhas, aqueles pontinhos ficam mais aumentados, porque estão preparando esse mamilo para amamentar esse bebê. Também é importante a gente falar do aumento do volume abdominal, principalmente após a 12ª semana, que é quando esse úterozinho sai ali da pelve e começa a ficar um pouco mais evidente. As pessoas, de fato, vão perceber que você está gestante depois ali da 16ª semana, sabe? Ali nos 4 meses de gestação, que aí sim esse útero vai se aproximando da cicatriz umbilical. E uma curiosidade muito bacana da gestação é que a partir da 20ª semana, normalmente o seu fundo de útero, ou seja, a medida do úterozinho, vai corresponder à idade gestacional. Ou seja, se eu estou com 24 semanas, eu vou estar ali com 24 centímetros de fundo de útero, sabe? E aí ele vai ultrapassando a cicatriz umbilical e todo mundo vai poder ver que você está carregando o neném com você. Mas é inevitável, gente. Com o aumento do fundo do útero, a gente começa a sentir também aquelas dores lombares, sabe? Começa a ter uma coisa que a gente chama de lordose fisiológica da gestação. E a mulher, para poder estabelecer novamente o centro de gravidade, o centro de equilíbrio dela, ela começa a estabelecer uma postura diferente. Ela abre um pouquinho mais as pernas ao caminhar e ela começa a caminhar, sabe, como se fosse jogando o corpinho de um lado para o outro e colocando a barriguinha um pouquinho mais para frente. Algo que a gente chama de marcha anserina, tá? E isso se dá para ela restabelecer o equilíbrio da sua marcha durante a gestação. Com esse aumento do fundo do útero, também é muito comum as dores musculares e articulares. Afinal de contas, tem um bebê crescendo ali dentro daquela pelve, né? E quando ele vai descendo, essas dores vão se acentuando, além também do aumento dele, né? Do peso dele, do tamanho dele. E aí, por conta da produção de alguns hormônios e essa adaptação das articulações,
as mamães começam a sentir algumas dores lombares, dores aqui na região do fêmur, aqui no bumbum, né, em algumas regiões onde tem algumas inervações mais específicas, e isso também começa a incomodar um pouquinho ao longo da gestação. Uma coisa muito interessante que acontece durante a gestação é que o nosso volume de sangue circulante aumenta em torno de 20 até 50%. Então, o que acontece? Isso acontece para poder suprir esse bebê que está crescendo com os nutrientes suficientes para que ele se desenvolva. Só que isso causa algumas alteraçõezinhas, alguns sintomas um tanto quanto desconfortáveis para as mamães. Exemplo, quem aí que está gestante ou conhece alguém gestante que nunca percebeu alguém ofegante pelo simples fato de estar caminhando um pouquinho mais, né? E aí quando ela senta, ela tá meio que esbaforida, sabe assim, muito excessivamente cansada. Isso se dá pelo processo do aumento do débito cardíaco. É muito comum também as mamães sentirem uma palpitação, principalmente no final da gestação. Isso também ocorre pelo aumento do volume circulante. Associado a isso, lembra que eu falei no comecinho do vídeo da progesterona? Pois é, esse hormônio faz uma vasodilatação, principalmente nos vasinhos periféricos. Então, além desse sangue estar em maior quantidade circulante, ele tem uma lentificação para voltar para o coração, ou seja, esse retorno venoso fica bem mais lento. Por isso do edema, sabe? Principalmente ali no final da gestação. Só que isso também causa aquela hipotensão, e aí isso pode causar principalmente um mal-estar para as mamães. Essa hipotensão também pode estar associada com a compressão dos vasos pelo útero, que vai ficando cada vez maior. E aí, como consequência, tem tudo isso que eu falei para vocês, a palpitação, né? A questão da sensação de cansaço o tempo todo, o edema no final da gestação, que é bem comum, principalmente nos membros inferiores, e esse desconforto geral que pode acontecer por essa adaptação no sistema circulatório. Bom, é muito importante a gente destacar nesse vídeo as mudanças emocionais. Gente, uma mulher gestante, obviamente, submetida a uma alteração hormonal totalmente diferente daquilo que ela está adaptada fisiologicamente ao longo da vida dela, não vai estar com o mesmo humor. Obviamente que não. Uma mulher gestante, ela fica submetida a uma carga hormonal totalmente diferente. É muito comum ao longo da gestação a gente ter uma montanha-russa de sentimentos. Algumas mamães ficam um pouco mais, sabe, assim, introspectivas, mais chorosas, bem mais sensíveis do que normalmente são. E algumas delas, inclusive, relatam que elas não se reconhecem, porque elas ficam com uma oscilação, uma instabilidade de humor muito grande. Inclusive, é muito comum também o relato de algumas delas a respeito de incertezas, a respeito da maternidade, a respeito da conexão, que às vezes fica um pouco, sabe, assim, subjetiva, de ser estabelecida com esse bebê que está crescendo dentro dela. E isso gera um certo conflito emocional dentro da cabecinha dessas mamães. Mas vamos lá, gente, olha, respira fundo, fica tranquila. Isso é totalmente aceitável e normal. Não se preocupe, e é importante que você relate isso para o seu obstetra, para a pessoa que está te acompanhando. E também é importante destacar que existe a psicologia perinatal. Existem profissionais que são extremamente capacitados especificamente para lidar com essas mamães e com essas mulheres, inclusive após o parto, a respeito dos seus sentimentos, essa reconexão com si mesmo e o estabelecimento de sentimentos novos que vão surgir ao longo da gestação e no pós-parto também. Bom, diante de tantas modificações que a gente falou aqui ao longo de todo esse vídeo, é muito interessante que você saiba que existem alguns cuidados, algumas coisas que você pode fazer ao longo da sua gestação que podem amenizar ou até mesmo te ajudar a se adaptar a esse novo corpo. A alimentação saudável, gente, é indispensável. Evitar, sabe, o excesso de glúten, o excesso de carboidratos. Hidratação vigorosa é extremamente importante ao longo da gestação.
A atividade física vai ser uma excelente aliada para você. Lembra, quanto mais paradinha você ficar, mais estagnada você vai ficar, mais essa circulação vai ter dificuldade de ser estabelecida no seu corpo. Então, movimente-se, mexa-se. Se você já tem uma vida de atividade física, mantenha, obviamente, com algumas adaptações. E se você é sedentária, esse é um excelente momento para você começar uma vida de atividade física. Nem que seja uma caminhadinha no final do dia ou mesmo no comecinho da manhã, de 30, 40 ou até mesmo 50 minutos. Mas é super importante. Cuidados com a pele são indispensáveis. O uso de protetor solar, gente, importantíssimo para evitar, sabe, as manchinhas que a gente falou lá no começo? Hidratação diária da sua pele 2 vezes ao dia, ao acordar e antes de dormir, para evitar as famosas estrias e que depois é um saco pra gente tratar. A gente que é mulher sabe disso, né? Ninguém quer ter estria no final da gestação. Ou seja, um estilo de vida saudável, cuidando do seu corpo e, obviamente, levando super a sério a sua suplementação, ó, vai ser sucesso. Você vai conseguir aí lidar super bem com esse corpinho novo aí da gestação. Como vimos ao longo do vídeo, as mudanças do corpo da gestante são inúmeras, são imensas, né? Mas é importante que você lembre que cada corpo é único e cada gestação é única. O importante é você se cuidar, estar bem acompanhada, estar junto da sua rede de apoio e ter pessoas que te apoiem de verdade nesse processo da gestação. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado muito desse conteúdo. E não esqueçam, tá? Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Afinal de contas, vão ter muitos conteúdos como esse que vão enriquecer o seu processo de gestação. Ah, e outra coisa, comenta aqui embaixo pra mim quais mudanças você passou aí ao longo da sua gestação, se você se identificou com alguma delas e se você achava normal ou se não, se você achava que era algo totalmente fora do esperado e agora você falou assim, isso aconteceu comigo, olha só, eu achava que era uma coisa do outro mundo e não, era só da gestação. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.